Estudos no Sermão do Monte, capítulo 20. A letra e o espírito. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Mateus 5, verso 21. Eis que chegamos ao começo de uma nova sessão do Sermão do Monte. Para compreendermos a real significação deste sermão, é essencial que entendamos a precisa conexão entre aquilo que nosso Senhor começara a dizer anteriormente e o que ele disse agora, neste versículo 21. Como é patente, a conexão é muito direta. O perigo que corremos ao abordar qualquer porção bíblica como esta é que fiquemos de tal maneira imersos na consideração dos detalhes que acabemos perdendo de vista o ensino central e os profundos princípios que estavam sendo enunciados por nosso Senhor. Convém, pois, que nos relembremos do esboço geral do Sermão do Monte, a fim de que cada uma de suas porções possa ser vista em sua relação para com o todo. Nosso Senhor tinha por escopo descrever os cidadãos do seu reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Primeiramente, e acima de tudo, nas bem-aventuranças, ele nos oferece uma descrição geral da natureza essencial do indivíduo crente. Em seguida, ele passa a revelar-nos as funções e o propósito do crente nesta vida, neste mundo. Depois disso, segundo podemos ver, ele não perdeu tempo em destacar aquela questão inteira sobre a relação do crente para com a lei. Era imprescindível que nosso Senhor assim fizesse, porquanto as pessoas para quem ele estava pregando eram judias, as quais haviam sido treinadas na lei e, como é evidente, pretendiam avaliar qualquer nova doutrina em termos da lei. Por essa razão é que ele foi obrigado a mostrar-lhes o elo existente entre ele mesmo e o seu ensino a respeito da lei, conforme ele faz nos versículos 17 a 20, sumariando essas instruções naquela declaração central que acabamos de ventilar. Ora, aqui no versículo 21, vemos que Jesus começa a expandir aquela sua declaração. Ele expõe a ligação entre o crente e a lei, quanto a dois aspectos. Jesus oferece-nos a sua própria exposição positiva da lei, mas igualmente estabelece o contraste entre isso e o falso ensino dos escribas e fariseus. Efetivamente, podemos afirmar que, de certa forma, todo o resto deste sermão, do versículo 25 até ao final do capítulo 7, nada mais encontramos do que uma elaboração daquela proposição fundamental, a saber, que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus, se é que, verdadeiramente, queremos ser cidadãos do reino dos céus. E isso foi algo que nosso Senhor fez de maneira interessantíssima. Se considerarmos a questão em grandes pinceladas, poderemos concluir que, no resto de Mateus 5, Jesus preocupa-se em realizar essa tarefa nos termos de uma legítima exposição da lei, em contraposição à falsa exposição apresentada pelos escribas e fariseus. Em Mateus 6, a principal preocupação de Jesus foi a de mostrar a verdadeira natureza da comunhão com Deus, novamente estabelecendo o contraste com o ensino e a prática dos fariseus. E então, em Mateus 7, ele busca mostrar a verdadeira justiça divina, conforme ela concebe a si mesma e a outros, uma vez mais fazendo contraste com aquilo que era ensinado e praticado pelos fariseus e escribas. Essa é a análise essencial do ensino que precisamos tentar conservar na memória. Nos versículos 21 a 48, nosso Senhor ocupa-se, primariamente, em oferecer-nos a verdadeira exposição da lei. Jesus fez isso proferindo 6 declarações particulares, as quais deveríamos prescrutar atentamente. A primeira delas está no versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar
estará sujeito a julgamento. A segunda delas aparece no versículo 27, onde ele declara novamente: ouviste que foi dito, não adulterarás. E então, no versículo 31, ele afirma: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Uma vez mais, lemos no versículo 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E uma vez mais, lemos no versículo 38, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. E a última dessas declarações acha-se no versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Antes de começarmos a tratar de cada uma dessas declarações em separado, é importantíssimo que as consideremos como um todo, porquanto, quando as examinamos de perto, imediatamente vemos que existem certos princípios comuns a todas essas 6 afirmações de Jesus. De fato, não hesito em sugerir que Nosso Senhor estava muito mais preocupado em salientar esses princípios comuns às 6 declarações do que em frisar as particularidades de cada uma. Em outras palavras, ele estabeleceu determinados princípios e então começou a exemplificá-los por meio de ilustrações. É óbvio, portanto, que devemos ter a certeza de haver apreendido deveras o sentido desses princípios antes de avançarmos para outra coisa. A primeira coisa que nos convém considerar é a fórmula usada por Jesus: ouvistes que foi dito aos antigos. Quanto a isso, há leve variação na fórmula aqui e acolá, mas, essencialmente, é dessa maneira que ele introduz cada uma dessas 6 declarações. Precisamos ter ideias bem claras acerca disso. Você talvez descubra que algumas versões traduzem essas palavras como ouviste que foi dito pelos antigos. Sobre bases puramente linguísticas, ninguém pode dizer se deveríamos entender aqui o termo grego correspondente como aos ou como pelos, porque, como é usual em questões linguísticas, as autoridades sobre o assunto estão divididas entre si e ninguém pode ter a certeza de que está com razão acerca do ponto. Por conseguinte, somente uma criteriosa consideração sobre o contexto poderá ajudar-nos a determinar com exatidão o que Nosso Senhor nos quis dar a entender com essas palavras. Estaria ele aludindo simplesmente à lei de Moisés ou referia-se ao ensino dos fariseus e escribas? Aqueles que afirmam que deveríamos ler aqui aos antigos, como é óbvio, dizem que ele se referia à lei de Moisés, que foi dada aos pais, ao passo que aqueles que preferem pensar na tradução pelos antigos, conforme se vê na versão inglesa do King James, diriam que Jesus falava sobre o que era ensinado pelos escribas e fariseus. Parece-me que certas considerações tornam quase imprescindível a adoção do segundo desses pontos de vista, o que significa que Nosso Senhor estava aqui realmente mostrando o verdadeiro ensino relativo à lei em contraposição ao falso ensino feito pelos fariseus e escribas. Você deve estar lembrado que uma das grandes características do ensino deles era a importância que davam às suas próprias tradições. Viviam citando os seus antepassados. Era precisamente isso que fazia um escriba tornar-se um escriba. Ele era uma autoridade quanto às opiniões emitidas pelos pais. Essas declarações perfaziam as suas tradições. Sugiro, pois, que esses versículos deveriam ser interpretados dessa maneira. De fato, o fraseado empregado pelo Senhor Jesus, mais ou menos, decide a questão. Ele disse, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele não disse, lestes na lei de Moisés, ou então, foi escrito e lestes. Isso tem grande importância. Talvez possamos mostrar melhor o significado desta maneira de Jesus se expressar através de uma ilustração. A condição em que os judeus viviam nos tempos de Nosso Senhor era extraordinariamente semelhante à do povo inglês antes da Reforma Protestante. Você deve estar informado de que, antes dessa ocasião, as Sagradas Escrituras ainda não existiam numa tradução inglesa, mas somente eram lidas domingo após domingo em latim, a uma população que desconhecia o latim. E o resultado disso é que o povo ficava inteiramente dependente dos sacerdotes católicos romanos quanto ao conhecimento da Bíblia. Estes liam as Escrituras e faziam uma suposta exposição das mesmas.
As pessoas comuns eram incapazes de ler as Escrituras para si e incapazes de averiguar e confirmar o que estavam ouvindo dos vários púlpitos nos domingos ou nos dias úteis da semana. O que a Reforma Protestante fez, de certo modo, foi entregar a Bíblia ao povo. Isso capacitou todos a lerem individualmente as Escrituras e perceberam quão falso era o ensino que se fazia passar por ensino evangélico que lhes havia sido impingido por tanto tempo. Ora, quando nosso Senhor proferiu as palavras que aqui lemos, a situação na Palestina era extremamente similar a essa. Os filhos de Israel, durante o seu período de cativeiro na Babilônia, tinham se esquecido do idioma hebraico. Ao voltar à sua terra, estavam falando um outro idioma, que era o aramaico. Não estavam mais familiarizados com o hebraico, e assim sendo, não podiam ler a lei de Moisés como eles a tinham nas suas próprias escrituras hebraicas. O resultado disso é que dependiam inteiramente do ensino dos fariseus e escribas no tocante a qualquer conhecimento que porventura tivessem da lei. Nosso Senhor, por conseguinte, com muita razão, asseverou: ouvistes? Em outras palavras, é isto que vocês têm ouvido, é isto que tem sido dito a vocês. Essa é a forma de pregação que tem sido exposta diante de vocês nas sinagogas, quando vocês buscam ali a instrução bíblica. E o resultado disso era que aquilo que ouviam da lei nem ao menos era lei, e sim apenas uma imitação da lei apresentada pelos escribas e fariseus. De maneira toda particular, esse ensino distorcido consistia em várias interpretações e tradições adicionadas à lei no decorrer dos séculos. Isso posto, era indispensável que àquele povo fosse oferecida a verdadeira exposição do que a lei realmente diz e ensina. Os fariseus e escribas haviam juntado à lei as suas próprias interpretações, e naqueles dias era quase impossível alguém dizer o que era o texto real da lei e o que era apenas interpretação. Novamente, podemos ser ajudados a perceber a situação que então imperava se lançarmos mão da analogia com o que sucedia na Inglaterra antes da Reforma Protestante. O ensino católico romano antes da citada Reforma era uma exposição distorcida do Evangelho de Jesus Cristo. Tal ensino insistia ser necessário que a pessoa cresça na eficácia dos sacramentos para que pudesse ser salva e que, a parte da Igreja Católica Romana e seu sacerdócio, não havia possibilidade de salvação. A salvação da alma, pois, vinha sendo ensinada segundo esta distorcida perspectiva. As tradições acumuladas durante séculos, além de muitas excrescências, haviam sobrecarregado o puro Evangelho de Cristo. O objetivo de Nosso Senhor, conforme penso que deveríamos perceber ao examinarmos esses exemplos, foi o de mostrar exatamente o que vinha acontecendo à lei de Moisés, em resultado do ensino dos escribas e fariseus. Por esse motivo é que Jesus tanto se esforçou por esclarecer precisamente o que a lei tem para dizer-nos. Esse é o primeiro grande princípio que não podemos permitir que nos escape da mente. Além disso, convém-nos considerar aquela outra extraordinária afirmação: eu, porém, vos digo, Mateus 5,22. Como é óbvio, essa é uma das mais cruciais declarações com respeito à doutrina da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conforme se percebe, ele não hesita aqui em afirmar ser a grande autoridade. É patente, igualmente, que essa afirmativa reveste-se de grande significação em relação à declaração anterior. Se assumirmos a posição que diz que as palavras aos antigos indicam apenas a lei de Moisés, então seremos mais ou menos forçados a crer que nosso Senhor quis dizer: a lei de Moisés asseverava, mas eu vos digo, o que sugere fortemente que ele estava corrigindo a legislação mosaica. Todavia, não são assim as coisas. Pelo contrário, é como se ele estivesse dizendo: estou interpretando para vocês a lei de Moisés e a verdadeira interpretação é a minha, e não a dos escribas e fariseus. Na verdade, essas palavras de Jesus importam ainda mais do que isso. Há uma velada sugestão de que ele dizia algo como isto: eu que estou falando sou aquele que é o responsável mesmo pela lei de Moisés. Fui eu quem a dei a Moisés, e somente eu, e mais ninguém, é capaz de interpretá-la.
Depreende-se daí que ele não hesitou em reivindicar para si mesmo uma autoridade sem igual. Jesus afirmava falar como Deus. No que tange a lei de Moisés como algo que de modo algum passará até que tudo seja cumprido, sem exclusão sequer de um i ou um tio, Jesus não hesitou em dizer, não obstante tudo isso, que eu, porém, vos digo. Destarte, Jesus se afirmou possuidor de autoridade de Deus, e isso, naturalmente, foi uma reivindicação que ele fez quanto a si mesmo nos 4 evangelhos e pelo Novo Testamento inteiro. É vitalmente importante, pois, que tomemos consciência da autoridade com a qual essas palavras chegam até nós. Jesus não foi um mero mestre, não foi um simples expositor da lei, como poderia sê-lo qualquer escriba, fariseu ou profeta. Ele era infinitamente mais do que isso, porquanto era Deus Filho em forma humana, apresentando a verdade divina. Bem poderíamos passar longo tempo considerando essa notável sentença de Jesus, mas penso que ela é clara para nós e que todos concordamos acerca desse ponto. Tudo quanto encontramos no Sermão do Monte precisa ser aceito como de autoria do próprio Filho de Deus. Por conseguinte, defrontamo-nos com o estupendo fato que, neste mundo, sujeito ao desgaste do tempo, o próprio Filho de Deus esteve entre nós. E, embora ele tivesse chegado ao mundo em semelhança de carne pecaminosa, contudo continuou falando com essa autoridade divina e cada uma de suas palavras reveste-se de crucial importância para nós. Isso nos conduz à consideração daquilo que Jesus realmente disse. É mister que consideremos a sua declaração como um todo, antes de examinarmos cada uma das suas injunções particulares detalhadamente. Desvencilhemo-nos de uma vez por todas da ideia de que nosso Senhor veio a este mundo a fim de estabelecer uma nova lei, ou que ele veio anunciar algum novo código de ética. Quando chegarmos a considerar as declarações isoladas que ele fez, veremos que muita gente tem caído nesse erro. Existem aqueles que não creem na deidade sem par do Senhor Jesus Cristo, ou em sua expiação eterna, e também não o adoram como o Senhor da Glória, posto a afirmarem que acreditam profundamente no Sermão do Monte, somente porque ali descobrem um código de ética para a vida neste mundo. E asseveram que é assim que a vida inteira deveria ser vivida. Portanto, estou enfatizando os princípios básicos a fim de que você perceba que conceber o Sermão do Monte dessa maneira é anular o seu propósito real. Sua finalidade não é servir de detalhado código de ética. Ele não é uma espécie de nova lei moral que Jesus nos tenha dado. Provavelmente foi assim que o Sermão do Monte chegou a ser reputado nos próprios dias de Cristo, e por essa razão Jesus teve de reiterar uma vez por outra aquilo que dissera, mais ou menos nestes termos: vi ao mundo a fim de fundar um novo reino. Sou o primeiro de uma nova raça de seres humanos, o primogênito entre muitos irmãos, e as pessoas das quais sou o cabeça caracterizam-se-ão por um determinado tipo e caráter. Pessoas que, visto conformarem-se àquela descrição, haverão de comportar-se de uma certa maneira. Agora, entretanto, quero oferecer certas ilustrações acerca de como esses novos homens haverão de conduzir-se neste mundo. Era isso que Nosso Senhor estava dizendo, e essa foi a razão porque ele concentrava muito mais atenção sobre os princípios básicos do que sobre as ilustrações detalhadas. Isso posto, se tomarmos esses exemplos ilustrativos e os transformarmos em leis, estaremos negando aquilo mesmo que Cristo procurava estabelecer. Ora, é uma das características da natureza humana preferirmos as coisas já devidamente mastigadas, ao invés de recebê-las na forma de princípios fundamentais. Esse é o motivo pelo qual certas formas de religião sempre serão populares entre os homens. O homem natural gosta de contar com uma lista bem definida de deveres, então sente que, enquanto conformar-se aos itens ali alistados, tudo lhe estará correndo bem. Entretanto, isso não é possível no caso do Evangelho. Isso é impossível no caso do Reino de Deus. Em parte, essa era a posição da antiga dispensação, mas mesmo naquela época, era uma posição que os fariseus e escribas exageravam quanto à sua aplicação.
Porém, as coisas mudam inteiramente de figura quando chegamos à dispensação do Novo Testamento. Não obstante, há uma tendência por gostar de coisas assim. É muito mais fácil, não é mesmo? Pensar na santidade em termos da observância da quaresma durante 6 semanas, ou coisa parecida durante o ano todo, ao invés de viver de acordo com um princípio moral que exija e insista na sua aplicação dia após dia. Sempre haveremos de apreciar um conjunto de regras e regulamentos rotineiros. É em vista disso, pois, que estou pressionando o ponto. Se tomarmos o Sermão do Monte juntamente com essas 6 declarações detalhadas, e então dissermos: enquanto eu não cometer adultério e assim por diante, tudo estará indo bem comigo, então teremos perdido inteiramente de vista o que nosso Senhor quis dizer. O Sermão do Monte não é algum código de ética, mas ele estava delineando uma certa modalidade e qualidade de vida, como quem dissesse: passo a ilustrar esse tipo de vida. Você deve pensar em um comportamento como aquele que demonstro aqui. Portanto, precisamos apegar-nos aos princípios básicos, sem exagerar a importância de qualquer ilustração particular da lei. Quero expressar novamente o ponto como segue. Qualquer homem que esteja trabalhando ativamente no ministério tem de passar muito tempo respondendo perguntas de pessoas que desejam ouvir sua opinião sobre questões particulares. Existem problemas com os quais todos nós nos defrontamos, que espicaçam certas pessoas, e elas sempre parecem exigir alguma forma de declaração pormenorizada, de tal maneira que, quando se defrontam com algum problema particular, tudo o que tenham de fazer seja folhear seu caderninho de apontamentos para ali encontrarem a resposta. As modalidades católicas de religião estão preparadas para satisfazer a essas pessoas. Os casuístas da Idade Média, as quais já nos reportamos que eram os chamados doutores da Igreja, haviam meditado e discutido entre si os diversos problemas éticos e morais com os quais o povo cristão neste mundo mais provavelmente se defrontaria. E eles codificaram esses problemas, determinando normas e regulamentos a serem observados. Quando alguém se via frente a alguma dificuldade, imediatamente recorria a seus apontamentos autorizados e ali descobria a resposta conveniente. Há indivíduos sempre ansiosos por encontrar algo parecido com isso no terreno espiritual. A resposta final a ser dada a essas pessoas, nos termos do Sermão do Monte, pode ser expressa da seguinte maneira: o Evangelho de Jesus Cristo não nos trata assim. Ele não nos trata como crianças. Não consiste em alguma outra lei, e sim em algo que nos transmite vida. Estabelece determinados princípios e pede que os apliquemos. O seu ensino essencial é que podemos receber uma nova perspectiva e compreensão das coisas, que devemos então aplicar quanto a cada detalhe de nossas vidas. Eis a razão por que o crente, em certo sentido, é uma pessoa que, por assim dizer, sempre caminha sobre uma corda bamba, isto é, precisa ter bom equilíbrio. O crente não dispõe de qualquer conjunto de regras fixas, pelo contrário, ele aplica esses princípios centrais a cada situação. Tudo isso precisou ser dito para enfatizar este ponto. Se tomarmos as 6 declarações feitas por Nosso Senhor, nos termos da fórmula "ouviste que foi dito", ou então "eu, porém, vos digo", então descobriremos que o princípio usado por Cristo é exatamente o mesmo em cada uma dessas ilustrações. Em um dos casos ele abordou a questão da moralidade sexual, no outro, a questão do homicídio e ainda no outro, a questão do divórcio. Porém, em cada oportunidade é sempre o mesmo o princípio básico. Nosso Senhor, como mestre inigualável que era, sabia quão importante é exemplificar com ilustrações um princípio básico qualquer. Por essa razão foi que ele nos ofereceu aqui 6 ilustrações sobre uma única verdade. Ventilemos esse princípio básico comum às 6 ilustrações, reiterado em cada uma delas, a fim de que, ao voltarmos a examinar cada uma em particular, sempre tenhamos na mente esse princípio básico central. O principal desejo de Nosso Senhor era o de mostrar o verdadeiro sentido e a intenção da lei, corrigindo certas conclusões errôneas que os escribas e os fariseus tinham extraído dela, juntamente com todas as falsas noções que eles haviam acumulado acerca da mesma. A seguir, conforme sugiro,
estão esses princípios básicos. Em primeiro lugar, o que importa é o espírito da lei antes de qualquer outra coisa e não somente a letra da lei. Não se esperava que a lei viesse a ser algo mecânico, mas sim vivificante. A dificuldade inteira, no caso dos fariseus e escribas, era que eles se concentravam apenas em torno da letra e excluíam totalmente o espírito da lei. Temos aqui um assunto profundo, a relação entre forma e conteúdo. O espírito sempre terá de concretizar-se sob alguma forma, e é aí que a dificuldade aparece. Os homens sempre darão excessiva atenção à forma externa, ao invés de dar atenção ao conteúdo. Dão exagerada atenção à letra, ao invés de se apoiarem sobre o espírito. Você deve estar lembrado de como o apóstolo Paulo salientou essa questão quando afirmou: porque a letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3, verso 6. Ora, a ênfase inteira daquela porção bíblica é que Israel estava constantemente pensando na letra, de tal modo que perdia de vista o espírito da lei. O propósito da letra é apenas o de dar corpo ao espírito, mas o espírito é o elemento que realmente importa, e jamais mera letra. Tomemos como exemplo a questão do homicídio. Enquanto os escribas e os fariseus não chegassem a assassinar literalmente a uma pessoa conforme julgavam, estariam observando a lei sem qualquer falha. No entanto, perdiam inteiramente de vista o espírito da lei, o qual não abrange meramente o assassinato literal, mas também que toda nossa atitude para com o próximo deve ser correta e amorosa. Por semelhante modo, com todas as outras questões abordadas aqui, o mero fato de alguém não ter cometido adultério no sentido físico não significa que já tenha observado a lei. Qual é o espírito da questão nessa conjuntura? Qual é o desejo do coração de um homem ao olhar para uma mulher? Coisas assim estão em foco. O que realmente conta é o espírito e não a letra somente. É evidente, pois, que se alguém depender exclusivamente da letra, terá compreendido a lei de maneira inteiramente errada. E que me seja dada a chance de enfatizar que isso se aplica não somente à lei de Moisés, mas, em certo sentido, ainda mais apropriadamente, a este Sermão do Monte. Atualmente, há pessoas que tão grande valor dão à letra do Sermão do Monte, que perdem de vista o seu espírito. Quando começamos a examinar os detalhes, vemos isso na prática. Tomemos, para exemplificar, a atitude dos Quakers, no que tange aos juramentos. Os Quakers aceitaram a letra muito literalmente, mas, conforme opino, negaram o espírito desse mandamento, fazendo com que a própria declaração de Nosso Senhor quase se torne ridícula. Há pessoas que fazem exatamente o mesmo ao voltarem a outra face, a quem lhes bate no rosto, ou ao darem coisas àqueles que andam pedindo, fazendo todo o ensino do Senhor cair no ridículo, por estarem constantemente querendo aplicá-lo em sentido literal, ao passo que Nosso Senhor enfatiza a importância primária do Espírito. Isso quer dizer, naturalmente, não que a letra não tenha a menor importância, mas significa que devemos dar ao Espírito o lugar de proeminência, interpretando a letra da lei em consonância com o seu Espírito. Tomemos agora o segundo princípio, o qual, na realidade, é apenas uma outra maneira de exprimir o primeiro. A conformidade à lei não deveria ser concebida em termos de ações tão somente. Os pensamentos, os desejos e os motivos são igualmente importantes. A lei de Deus preocupa-se tanto com aquilo que provoca as ações, como com essas próprias ações. Novamente, isso não significa que os atos não têm importância, mas significa, de maneira bem definida, que o único elemento importante não é o ato em si. Isso deveria ser um princípio autoevidente. Os escribas e fariseus ficavam preocupados somente com o ato do adultério, ou com o ato do homicídio, por exemplo. Mas Nosso Senhor muito se esforçou por enfatizar diante dos seus ouvintes que é o desejo de fazer essas coisas na mente e no coração do homem que, real e finalmente, é a questão repreensível aos olhos de Deus. Quão frequentemente Jesus afirmou, em conexão com isso, que é do coração que saem os maus desígnios e as más ações. O coração do homem é que importa. Por conseguinte, não devemos pensar sobre a lei de Deus ou sobre a necessidade de agradarmos a Deus, somente em termos daquilo que fazemos ou deixamos de fazer,
pois é a condição íntima, a atitude do coração que Deus observa constantemente. Mas Jesus lhe disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, verso 15. Poderíamos exprimir como segue o princípio básico seguinte: deveríamos conceber a lei não apenas negativamente, mas também positivamente. O propósito final da lei não é meramente o de impedir que pratiquemos certos erros. Seu objetivo real é conduzir-nos por um caminho positivo, a fim de que não somente façamos o que é direito, mas também que amemos o que é direito. Outra vez, isso é algo que transparece claramente nessas 6 ilustrações de Jesus. O conceito judaico da lei era inteiramente negativo. Não devo cometer adultério, não devo cometer homicídio e assim por diante. Mas nosso Senhor salientou do princípio ao fim que aquilo que realmente chama a atenção de Deus em nós é que sejamos amantes da retidão. Deveríamos ter fome e sede de justiça, não apenas negativamente, ou seja, evitando aquilo que é mal. Sem dúvida, é desnecessário que eu me desvie da linha central da exposição, a fim de mostrar a relevância prática de cada um desses pontos em relação à nossa condição atual. Desafortunadamente, ainda há pessoas que parecem pensar acerca da santidade e da santificação em termos puramente mecânicos. Elas pensam que, enquanto não se tornarem culpadas de alcoolismo, do jogo ou de frequentarem teatros ou cinemas, tudo lhes irá bem. A atitude delas é puramente negativa. Não parecem ficar preocupadas quando se mostram invejosas, ciumentas ou despeitadas com os seus semelhantes. Mas o fato de alguém viver marcado pelo orgulho da vida não parece ter, para elas, a mínima importância, contando que não pratiquem certas coisas. Essa era a grande dificuldade dos escribas e fariseus, os quais pervertiam a lei de Deus, encarando-a por esse prisma totalmente negativo. Nosso quarto princípio básico é que o propósito da lei, conforme nosso Senhor expôs, não é o de conservar-nos em uma atitude de obediência a certas regras opressivas, mas é o de promover o livre desenvolvimento de nosso caráter espiritual. Isso reveste de capital importância. Não deveríamos imaginar que o caminho da vida santa, o caminho da santificação, seja algo difícil e penoso que nos mantenha sujeitos ao estado de servidão. De maneira nenhuma. A gloriosa possibilidade oferecida a cada um de nós, através do Evangelho de Cristo, é a de nos desenvolvermos como filhos de Deus, que cresçamos até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, verso 13. Diz o apóstolo João em sua primeira epístola: os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, verso 3. Por conseguinte, se você e eu considerarmos os ensinos éticos do Novo Testamento como algo que nos entrava e hereda, se os concebermos como estritos e restritivos, isso significa que nunca podemos entendê-los. Pois a finalidade inteira do Evangelho é levar-nos à liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. E estas injunções particulares são simples ilustrações de como podemos atingir esse alvo e desfrutar do mesmo. Isso, por sua vez, leva-nos ao quinto princípio básico, aquele que ensina que a lei de Deus, bem como todas as instruções éticas existentes nas Escrituras, jamais deveriam ser reputadas como uma finalidade em si. Nunca deveríamos pensar nelas como moldes aos quais nos devemos ajustar. O objetivo final de todo o ensino bíblico é que você e eu venhamos a conhecer a Deus. Ora, aqueles fariseus e escribas, e o apóstolo Paulo declarou que isso também ocorria em sua vida antes de haver se convertido ao Senhor, por assim dizer, encravavam os mandamentos numa parede e então, tendo-os contemplado segundo esse ponto de vista negativo e restrito, pensavam: agora, tudo vai bem comigo? Não sou culpado de nenhuma dessas diversas coisas erradas e, por conseguinte, tudo vai bem comigo. Sou um homem justo e tudo está bem entre eu e Deus. Como você deve estar percebendo, eles encaravam a lei como algo que deveria ser considerado como uma finalidade em si. Codificavam a lei à sua maneira e, enquanto não transgredissem seu próprio código, pensavam que tudo lhes corria favoravelmente. De conformidade com o nosso Senhor, todavia, essa é uma perspectiva inteiramente falaz da lei.
O grande teste que sempre deveríamos aplicar a nós mesmos é o seguinte: qual é a minha relação com Deus? Eu o conheço realmente? Eu estou agradando? Em outras palavras, ao nos examinarmos antes de nos recolhermos ao leito, não deveríamos meramente indagar de nós mesmos se cometemos algum homicídio, algum adultério, ou se nos tornamos culpados disto ou daquilo, para, em seguida, em caso negativo, agradecer a Deus por isso. Não. Pelo contrário, deveríamos perguntar coisas como estas: Deus ocupou o lugar supremo em minha vida no decorrer deste dia? Vivi hoje para a glória e a honra de Deus? Cheguei a conhecê-lo melhor? Tenho demonstrado zelo por sua honra e glória? Houve em mim alguma atitude diferente das atitudes de Cristo, pensamentos, imaginações, desejos ou impulsos? Esse é o verdadeiro autoexame. Em outras palavras, devemos examinar-nos à luz do exemplo de uma pessoa viva, e não apenas em termos de um código mecânico composto de regras e regulamentos. E da mesma forma que a lei não deve ser concebida como uma finalidade em si mesma, outro tanto deve ser dito a respeito do Sermão do Monte. Pois essas coisas são meras agências, cuja finalidade é conduzir-nos a uma autêntica e viva relação com Deus. Portanto, sempre devemos exercer o máximo cuidado para não fazer do Sermão do Monte aquilo que os fariseus e escribas vinham fazendo com a antiga lei moral. Os 6 exemplos selecionados por Nosso Senhor nada mais são do que ilustrações desses princípios básicos. O que importa é o espírito, não a letra. Os elementos importantes são o intuito, o objetivo e o propósito da lei. Aquilo que precisamos evitar a qualquer custo em nossas vidas cristãs é essa fatal tendência de vivermos a vida cristã como algo independente de um relacionamento direto, verdadeiro e vivo com nosso Deus. Finalmente, poderíamos apresentar a ilustração que se segue. A disciplina na vida cristã é algo bom e essencial. Contudo, se nosso principal objetivo e intuito é nos conformarmos à disciplina que tivermos delineado para nós mesmos, isso bem poderá vir a constituir-se a mais grave ameaça contra as nossas almas. O jejum e a oração são coisas recomendáveis, porém, se jejuarmos 2 vezes por semana e orarmos em uma hora determinada todos os dias, meramente a fim de pormos em execução a norma disciplinar que estabelecemos para nós mesmos, então aqui teremos perdido inteiramente de vista o objetivo inteiro do jejum e da oração. Não há qualquer valor em qualquer dessas coisas assim praticadas, ou em observar a quaresma ou qualquer outra atividade religiosa cuja finalidade seja servir de ajuda à nossa vida espiritual, a menos que subordinemos tudo a uma mais profunda relação com Deus. Eu poderia deixar de fumar, ou deixar de beber, de jogar, etc., durante 6 semanas, ou mesmo durante qualquer outro período de tempo. No entanto, se durante esse período não se tiver acentuado a minha qualidade de humildade de espírito, se o meu senso de pobreza espiritual não se tiver tornado mais intenso, se a minha fome e sede de justiça e de Deus não tiver aumentado grandemente, então terá sido dispensável qualquer coisa que, porventura, eu tenha feito. De fato, para mim, teria sido muito melhor se eu nada tivesse feito. Tudo isso envolve o fatal perigo de fazermos dessas coisas finalidades em si mesmas. Poderíamos tornar-nos culpados do mesmo erro no que concerne à adoração pública. Se a adoração pública for transformada em uma finalidade em si mesma, se o meu único objetivo em um púlpito for pregar um sermão e não esclarecer aos meus ouvintes o bendito Evangelho de Cristo, a fim de que você e eu e todos nós venhamos a conhecê-lo e amá-lo melhor, então a minha pregação terá sido perfeitamente inútil. E isso bem poderá vir a ser o fato que mais condena a minha alma às penas eternas. Essas coisas têm o propósito de servir-nos de ajuda, de ilustrações da palavra de Deus. Que Deus nos guarde de as transformarmos em uma religião, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, verso 6.